Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia para vocês. Peço desculpas por termos avançado no horário. Foi por conta desta entrevista coletiva surpresa. Não estava na agenda, não estava programada. O presidente Jair Bolsonaro disse que o ex-ministro Sérgio Moro... Vamos voltar aqui ao tema Bolsonaro-Moro. O presidente disse que Sérgio Moro mentiu ao dizer que houve interferência na Polícia Federal. Moro rebateu e fez uma paródia do slogan do governo. Vamos ver. Olha só o que disse Sérgio Moro. Tenho visto uma campanha de fake news nas redes sociais e em grupos de WhatsApp para me desqualificar. Não me preocupo, já passei por isso durante e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos. Quem, na opinião de vocês, está com a verdade? Começo com você, Gisele Soares, a sua análise inicial aqui no grande debate desta segunda-feira. Bom dia para você. Bom dia, é uma belíssima paródia. Gotino, estará com a verdade quem conseguir demonstrar e comprovar as respectivas alegações. A gente teve a manifestação primeiramente na sexta-feira de manhã do ex-ministro agora, Sérgio Moro, em que ele fez uma retomada cronológica dos seus feitos e fez essa afirmação justamente sobre a intenção do presidente de intervenção na Polícia Federal, com a qual ele não concordava. O presidente voltou ao final da tarde, acompanhado de seus ministros, e fez um pronunciamento e, dentre as muitas coisas que o presidente abordou, ele disse então que não era verdade, ele refutou essa afirmação do ministro. O procurador Augusto Aras, sabiamente e rapidamente, fez um pedido endereçado ao STF para a instauração de um inquérito, que está hoje com o decano, o ministro Celso de Mello, para apreciação. Os crimes elencados pelo Augusto Aras, em tese, que serão apurados, são, então, falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção ativa privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Esses dois últimos, então, que poderiam ter sido cometidos em tese aí pelo ex-ministro. A verdade é que o anúncio do ministro Sérgio Moro foi um golpe duríssimo para o Brasil, para os brasileiros, porque, como vimos há pouco nessa manifestação do presidente e do ministro Paulo Guedes, os dois pilares principais do presidente e que garantem a governabilidade do presidente são justamente este apoio na economia liberal e o combate à corrupção. Então, o ministro Paulo Guedes foi anunciado antes mesmo da eleição pelo presidente Jair Bolsonaro, e o ministro Sérgio Moro foi um presente dado à sociedade logo depois da sua eleição. Infelizmente, com a saída do ministro, perdemos todos e muito. Eu espero que o seu sucessor consiga assumir a pasta e seguir com o bom trabalho que era desempenhado pelo ex-ministro. Agora nós vamos para os argumentos iniciais do Tiago Anastácio. Como é que você vê essa guerra de versões neste momento? Tiago, bom dia para você. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Eu pego o gancho do que a Gisele disse sobre o Moro ser um presente e me faço lembrar de um grande sacerdote grego que, falando sobre Troia, disse: temos gregos mesmo quando trazem presentes. O ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro entraram num conflito que mais nos lembra um conflito de crianças numa escola durante o recreio. Nunca vi tanto egoísmo, nunca vi tanta ausência de senso público, porque nós estamos no meio de uma pandemia, já havia uma crise instalada em razão da saída do ministro da Saúde, Mandetta, e o presidente da República e o senhor Sérgio Moro fazem esse degladio de uma forma infantilizada, ambos aparentemente mentindo. Digo isso porque o Procurador-Geral da República imediatamente faz um pedido de instauração por crimes em tese cometidos pelo presidente da República e também pelo ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro revela apenas o pedaço de uma conversa que teve com a pessoa que ele foi o padrinho de casamento. Eu fiquei estarrecido com isso, apenas o pedaço de uma conversa dizendo:
prezada, não estou à venda. 8 minutos depois, ele fala para ela ir negociar a venda dele. Então, nós estamos num dos momentos mais tristes e reveladores de uma farsa, que é uma farsa muito antiga já na política brasileira, que é sabermos o que acontece dentro dos bastidores e hoje, graças a Deus, vemos hoje a necessidade da imprensa, Gotino, até mesmo por essa coletiva, a imprensa que na semana passada só foi ofendida pelo presidente Jair Bolsonaro, vocês erraram, vocês isso, vocês aquilo, agora a imprensa volta a ser relevantíssima para a trazida de fatos, como nós vimos o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, colocando toda a sua planificação. Ou seja, é um momento tristíssimo. Quem eu acho, eu vou esperar o ministro Celso de Mello instaurar o inquérito policial, porque eu vejo fatos gravíssimos de ambos os lados. Do ministro Sérgio Moro, inclusive, com descendência criminosa, possível prevaricação, porque prevaricar não é fazer ou deixar de fazer alguma coisa que a gente deve fazer quando está num cargo. Também é retardar fazer para uso político pessoal. Então vamos esperar a investigação do ministro Celso de Mello, que certamente vai impor força para que o novo ministro da Justiça não tente interferir nessa investigação, como sabemos que gostaria também o presidente da República. Trazendo para o dia de hoje, Alexandre Ramagem vai ser o novo diretor da Polícia Federal no lugar de Maurício Valeixo. Jorge de Oliveira, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Repito, está tudo certo, a não ser que mude de última hora. O pai de Jorge trabalhou com Jair Bolsonaro por 20 anos. Ramagem é amigo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, que rebateu uma seguidora numa rede social. Vou mostrar para vocês. Ela criticou a indicação de Ramagem por causa da proximidade com a família Bolsonaro. E aí o presidente foi lá e respondeu. E daí? E completou. Devo escolher alguém amigo de quem? Repasso a pergunta para vocês. Agora eu começo com você, Tiago. Gotino, nós estamos vivendo na República do Twitter e não do Diário Oficial, né? Nós temos um problema muito grave, cada vez mais sério, de postura de liderança. Hoje nós vimos um líder. Posso até discordar dele, mas vimos um líder. O ministro Paulo Guedes. Aquilo é postura de um líder. Estudou, se expressa bem, explica o que pensa. Agora, quando vemos algo assim, nós precisamos lembrar como é que é a constituição de um Ministério da Justiça. É por nomes notáveis, por figuras importantes, ou, como disse o Yuri aqui numa análise anterior, antes de entrarmos no ar, pelo métier. Se o métier político recebe a figura do Ministério da Justiça ou da Delegacia Geral de Polícia Federal como nomes que são aqueles aplaudíveis. Vamos lembrar, não é a pessoa que concorda com a gente, mas sim a pessoa que nós respeitamos mesmo ao discordar. É a posição que eu tenho, por exemplo, com o ministro Paulo Guedes. Eu discordo dele em muitos aspectos, mas eu sou, até mesmo por um mínimo de inteligência que devo ter, eu devo respeitá-lo, porque é um homem notável no conhecimento econômico. Então, o que nós temos aqui é simplesmente uma desgraça instalada, porque o novo chefe da Delegacia de Polícia Federal Geral, né, Delegacia Geral de Polícia Federal, é simplesmente o amigo de quem está sendo investigado por ser líder de uma organização criminosa. Isso daí não beira nem mais o ridículo, beira o vandalismo intelectual. E o novo ministro da Justiça é uma pessoa que, honestamente, Gotino, nunca ouvi falar. Olha, deixa eu perguntar então para a Gisele. Você vê problema na nomeação de um amigo para um cargo tão importante? A escolha, Gotino, ela deve ser prioritariamente técnica. O que a gente tem que tomar cuidado é não rejeitar pessoas que tenham capacitação técnica porque são amigos ou porque têm relações de amizade. Acho que é essa a distinção que a gente precisa fazer. O nome do Dr. Alexandre Ramagem foi, inclusive, mencionado pelo próprio ministro ao longo da sua manifestação na sexta-feira de manhã. Ele disse, olha, não conheço muito bem, mas me parece um bom nome. Então, nesse aspecto, é positivo porque é uma pessoa que, até onde sabemos, até onde vimos as notícias, goza de respeitabilidade entre os seus pares, é o atual diretor da ABIN, então é uma pessoa já afeita
a estrutura da polícia e da investigação. Então, e ele é delegado, não é... Gisele. Exato. Ele é então, delegado de Polícia Federal. Por isso, não é uma pessoa que vem com um nome a impor algum tipo de rejeição dentro da corporação. E o mesmo comentário com relação a Jorge de Oliveira. O Jorge de Oliveira, ele foi objeto de uma série de matérias, sendo tido como uma eminência parda, e ele foi bastante elogiado em vários momentos por ter sido um interlocutor importante entre o Executivo e o Legislativo, algumas matérias que dão conta que ele seria uma pessoa bastante ouvida pelo presidente. Então, acho injusto que sejam rejeitados porque são amigos e porque isso traria um indício de proximidade promíscua. Então, é preciso que se entre no rigor técnico na avaliação. Jorge de Oliveira também tem um cargo público, é uma pessoa que tem experiência, vem da Polícia Militar, então também advogado, então afeito às questões jurídicas, e precisamos aguardar para verificar qual vai ser a postura, se os nomes efetivamente se confirmarem, porque realmente é um momento de muita indefinição, e desejar que façam administrações absolutamente independentes e que garantam principalmente à Polícia Federal e aos órgãos de controle neste momento que sejam muito rígidos e muito criteriosos, porque a gente está num momento de pandemia, num momento excepcional em que verbas públicas estão sendo destinadas sem aqueles rigores próprios da licitação e daqueles mecanismos prévios de controle. Então, este é um momento muito importante para que esses órgãos exerçam a sua função de forma absolutamente autônoma e independente para evitar que a gente caia aí nos braços de práticas de corrupção novamente. Tiago? Gotino, o novo ministro da Justiça, ou eventual novo ministro da Justiça, ele é formado em Direito há 5 ou 6 anos. Vamos deixar isso bem claro? O novo delegado-geral de Polícia Federal, ou eventualmente novo, é amigo próximo de pessoas investigadas. Se o ministro Sérgio Moro, em todo ou em parte, disse a verdade, nós estamos diante de claras evidências de tentativa, e aí nós não estamos mais no campo do possível, mas no campo do provável, interferências numa investigação. Eu entendo o que a Gisele colocou de modo técnico, mas vamos olhar para a realidade. Ele é amigo próximo dos filhos do presidente da República que estão investigados. O Carlos Bolsonaro, eu sempre confundo o 01, 02, 03, agora apareceu o 04, é uma patifaria isso, eles têm nomes, né? É o Flávio, o Eduardo, o Carlos, o 04 eu não sei o nome. Renan. Ou seja, o delegado que vai investigar eles é próximo, amigo, de frequentar a casa deles. A pergunta é simples, isso soa legal? Isso soa republicano? Gente, o óbvio é ululante, pelo amor de Deus. Agora, o ministro da Justiça é um homem que era um major da PM, que fez uma especialização em segurança pública e é formado há 5 anos. Isso tarimba ser ministro da Justiça? Ou seja, ele tem a qualificação que Sérgio Moro tinha agora, que é um doutor em Direito, um juiz federal, um homem que fez um trabalho relevante com erros e acertos na Operação Lava Jato, ou, por exemplo, Márcio Tomás Bastos lá atrás, com Lula, o ministro José Carlos Dias com o Fernando Henrique Cardoso, Miguel Reale Júnior com o Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos comparando o incomparável? Eu acho que o Ministério da Justiça é muito maior do que as preferências pessoais. O Ministério da Justiça não é para assessores parlamentares ou amigos próximos. É uma pasta muito relevante. Tanto que o primeiro a assinar o termo de posse, depois do presidente da República, é o ministro da Justiça. Essa simbologia já mostra a relevância. O ministro da Justiça é o primeiro a indicar, porque ele é o assunto jurídico, quem será o próximo ministro do Supremo. E aí eu já penso até em quem será o próximo ministro, porque o ministro Celso, esse brilhante brasileiro, em breve sairá. Também teremos isso, o amigo pessoal, o amigo de preferências que me agradam mais em termos práticos do que a preferência intelectual. Nós estamos passando por um momento de gravíssima crise republicana. Não sei, Gotino, volta à pergunta primeira que você fez, quem eu acho que disse a verdade. Eu acho que temos, aí eu posso achar,
que esperar a investigação, porque existem indícios de coisas gravíssimas cometidas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro Sérgio Moro. Gisele? Perdem todos com essa investigação, perde o Brasil. É muito triste, Gisele. Acima de tudo. É muito triste uma coisa dessa. Difícil pensar num nome que seria capaz de substituir o ministro Sérgio Moro, porque ele realmente, como eu disse no começo, é um dos pilares principais, junto com o liberalismo do ministro Paulo Guedes, tanto que eram tidos como os superministros. E acho que também, Tiago, a dificuldade é justamente essa dicotomia do que é moral e do que é legal. Então, do ponto de vista legal, não tem problema nenhum. A prerrogativa é do presidente para fazer a nomeação e substituir, então, o Maurício Valeixo pelo Alexandre Ramagem. O que fica é a questão moral, porque o presidente, em diversas manifestações públicas, outorgou ao ex-ministro Sérgio Moro carta branca para compor o seu ministério, para estruturar como faria essa administração da pasta e depois, num momento recente, então, publica essa exoneração, que depois foi republicada. Há uma discussão, inclusive, sobre isso, se teria sido a pedido, se não teria sido a pedido. Acho que são muitos crimes elencados ali no inquérito, são crimes seríssimos. Acho que injusta a comparação do novo ministro ao ex-ministro Sérgio Moro, porque, de novo, seria muito difícil para qualquer nome de qualquer pessoa do meio jurídico. Acho que não nos cabe desabonar nesse momento, porque fez direito há 5 anos. Mas isso é relevante, né, Gisele? Futuro ministro. É uma questão de experiência na área, né? Experiência, mas a experiência como major da Polícia Militar conta também. Mas não no jurídico, né? A experiência no setor público também. Ele tem essa experiência de fazer essa interlocução. Acho que pré-julgar e já condená-lo à incompetência, a não conseguir levar a pasta adiante, é ruim. E vamos esperar a investigação para também não tomar posicionamentos pré-julgados. Há indícios de que essa amizade seria nefasta? Vamos esperar, porque, enfim, não acho justo afastar pessoas que têm capacidade, habilitação e competência técnica porque são amigos. Olha, pegando a fala do presidente, rebatendo Sérgio Moro, em seu discurso o presidente disse que está lutando contra o establishment, né? Que é a elite social, econômica, política. Só que dias antes, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu, isso é público, com líderes do Centrão para ter apoio desses partidos no Congresso. Essa atitude vai contra o discurso do presidente, que já disse que não vai negociar nada, negociar cargos neste momento vai contra aquilo que o presidente tinha declarado? Começo com você agora, doutora Gisele. O presidente foi eleito sob a bandeira de combate à corrupção, de acabar com o toma lá da cá e com a negociação de cargos. De outro modo, ele também tem sido cobrado de dialogar mais, que ele estaria cada vez mais isolado, mais distante. Isso, inclusive, criticado pontualmente por conta da troca de palavras rudes entre ele e até o Rodrigo Maia. Então, é preciso que o presidente encontre este meio termo, esta ponderação. Ele precisa dialogar, precisa conversar com o Legislativo, precisa ter uma melhor interlocução também com o Poder Judiciário. Ele fez uma manifestação durante aquela polêmica, aquele polêmico discurso, pós-discurso, na verdade, que ele disse, não, eu quero o STF aberto, eu quero Legislativo, Congresso, todo mundo funcionando. Então, é importante que o presidente encontre este meio do caminho. Ele não pode negociar, porque esta também foi uma bandeira sua de campanha, mas é preciso que ele encontre, sim, o caminho do diálogo para que ele saia deste isolamento, do qual é muito criticado,
e consiga, então, fazer um governo com mais diálogo, com mais governabilidade, até porque a gente não pode se esquecer que este é o momento de enfrentamento de uma pandemia. Estamos numa situação excepcional que exige ainda mais harmonia e coesão entre os poderes. É preciso que todos olhem pelo Brasil, pelos brasileiros, eles precisam deixar um pouco de lado esses interesses pessoais e políticos e olhar pelo país. Tiago, tem contradição aí ou não? Tem, evidentemente que tem, né, Gotino? Nós não podemos largar mão das palavras. Eu lembro do presidente Michel Temer, naquela famosa cartinha que ele deve ter copiado da série House of Cards, quando ele faz aquela cartinha para a presidente Dilma, onde ele cita verba volant scripta manem, o verbo se esvoa e a escrita fica. O problema é que isso servia para a época da rádio. Aqui no Brasil, quando os gregos pensaram nisso e os latinos depois trouxeram novamente essa ideia, não se tinha comunicação como nós temos hoje. Então a palavra não se esvai mais, a palavra falada, ela fica registrada. Então nós conseguimos analisar a dinâmica das intenções a partir das palavras, embora o Rui Guerra e o Chico Buarque tenham citado que há diferença entre intenção e gesto na peça Calabar. Então nós ficamos perdidos com isso. O presidente uma hora diz uma coisa, dá a volta e faz outra. O presidente da República está, e eu usei até uma metáfora aqui, ele está se utilizando daquela cena sensacional do Star Wars, né? Ele, uma pequena nave, se aproximando de uma grande nave, que é a nave mãe dos problemas brasileiros, que é a negociação com o Congresso e esse tal centrão. Então, ele está sim se contradizendo. Eu, por exemplo, não demonizo o Rodrigo Maia porque ele está sendo investigado por causa de Caixa 2, porque o presidente Bolsonaro também foi e porque o Onyx Lorenzoni também foi. Então, vamos deixar uma coisa clara, não demonizo ele, posso não concordar com ele, mas analisando esse jogo fechado entre os três, é claro que o presidente da República precisa falar com o Congresso Nacional. Só que é o mesmo presidente da República que precisa dar satisfação ao seu eleitorado, que pede e exige que não haja esse diálogo, porque esse eleitorado não entende da política. Ele pede o quê? O super-herói, a figura messiânica, que tudo resolverá, porque não entende que o presidente da República não está acima dos outros poderes. Ele tem o mesmo poder, mas o poder de executar aquilo que é pensado no legislativo e aquilo que é decidido pelo judiciário. Gisele? Então nós estamos perdidos. Eu acho que esse comportamento, essa entrevista que o presidente deu há pouco, acompanhado de seus ministros e especialmente do ministro Paulo Guedes, foi justamente uma demonstração de um reconhecimento de que realmente é preciso acalmar os ânimos, é preciso passar uma informação para a sociedade de que perdemos um dos nossos pilares, perdemos o ex-ministro Sérgio Moro, a bandeira de combate à corrupção, mas o nosso outro pilar, a economia, o liberalismo econômico, segue adiante, está fortalecido, ele traz outros ministros, a ministra Tereza Cristina também, para falar e também para se aproximar novamente do governo. Então, acho que é uma boa atitude do presidente nesse sentido de demonstrar que o Brasil continua, o Brasil segue e precisa seguir. Nós precisamos avançar, nós precisamos vencer essa pandemia, nós precisamos superar essa crise. E nós precisamos efetivamente retomar aquele crescimento que vínhamos construindo com bastante dificuldade antes de sermos acometidos pela pandemia. É uma infelicidade realmente que neste momento tenha havido essa discordância e é uma infelicidade que neste momento justamente o ex-ministro Sérgio Moro tenha deixado o ministério. Eu queria só chamar a atenção para um aspecto. A gente sempre discute sob a ótica do presidente, né? E aí eu fui reassistir a entrevista do ministro Sérgio Moro e analisar algumas falas dele, e o que me chamou a atenção é que eu vi o ministro também, me pareceu bastante decepcionado. Então, a impressão que eu fiquei, o questionamento que eu me fiz foi o seguinte:
Acho que este ministro veio gigante para o Ministério, veio para o governo para imprimir uma nova forma de combater a corrupção. Acho que o ministro, ele acumulou derrotas muito significativas, perdeu o COAF, não conseguiu aprovação do pacote anticrime como queria. Houve aquela sacada de mestre do Legislativo de impor, então, em tempo recorde, a aprovação da lei de abuso de autoridade. E acho que tudo isso acabou arrefecendo e acabou mesmo acometendo o ministro de bastante decepção, inclusive, com a pasta. Por conta do tempo, nós temos que seguir para os argumentos finais. Tiago Anastácio, gostaria que você resumisse o que foi falado aqui, os pontos mais importantes na sua opinião, por favor. Obrigado, Gotino, pelo debate. Obrigado, Gisele. Obrigada. Eu fico muito decepcionado que o Brasil ainda viva de figuras messiânicas. E aqui não há um trocadilho com Jair Messias Bolsonaro. É tão somente a tentativa de figuras que irão salvar a pátria, como se estivéssemos em Israel há mais ou menos 20 séculos para trás. A necessidade da figura que nos trará a liberdade, nos trará aquilo que todos sonhamos, que é a pacificação e o bem de todos. O Brasil, ele é um projeto, ele infelizmente vai continuar sendo um projeto, enquanto pessoas egoístas que, no meio de uma pandemia, criam um dos momentos mais embaraçosos da história da República. Aí eu me manifesto sobre o presidente Jair Bolsonaro e sobre o ex-ministro Sérgio Moro, e nós ficamos novamente perdidos. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira, 4 dias no meio de uma pandemia, com incertezas sobre o que acontecerá no Ministério da Saúde, porque seria ótima troca, mas nada se fez até agora, porque, obviamente, o ministro da Saúde precisaria de tempo. Ele vem do setor privado e nós vamos nos esquecendo das nossas próprias palavras de dias anteriores. Eu, por exemplo, previ, até coloquei essa questão aqui na segunda-feira no grande debate. Eu acertei aquele dia. Um dia eu errarei e a Gisele estará certa. A vida é assim, porque o debate serve para isso. Então, eu espero que o Supremo Tribunal haja rapidamente. Nós precisamos saber a verdade. É uma pena, e a coisa que mais me pegou, Gotino, confesso para você, foi a questão com a deputada Carla. Isso foi de uma imoralidade que eu nunca vi alguém fazer. Nunca vi, mesmo. Obrigado, Tiago. Os argumentos finais. Agora, 1 minuto para a doutora Gisele, por favor. Eu não vejo problema nenhum em termos heróis, desde que sejam bons heróis. Acho que exemplos bons servem mesmo para serem seguidos, para serem perseguidos de um modo muito propositivo, de um modo muito otimista. Acho bom termos líderes e pessoas que admiramos, não vejo isso com maus olhos. Acho que também temos que tomar muito cuidado com comunicações, com redes sociais. Estamos vendo aí o perigo do excesso da comunicação, estamos vendo aí o perigo do excesso de manifestações, de trocas de mensagens. Acho que os líderes, os administradores têm que tomar mais cuidado com essas mensagens, porque essas mensagens enviesadas, essa troca e esse excesso de exposição, isso é muito ruim para o país. Faço votos que o novo ministro e o novo diretor-geral da Polícia Federal façam um excelente trabalho. Eu, como cidadã, espero e irei cooperar com o que eu puder para que seja propositivo. Ok, Gisele, Tiago, obrigado a participação aqui no Grande Debate. Hashtag Grande Debate, você pode participar com a gente nas redes sociais.